Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus continue a guardar seu coração. Semana iniciando, e nós queremos também iniciar aí com o capítulo 11 do livro de Neemias. Um momento muito importante, porque aqui o ponto que a cidade já está fortalecida, nos seus muros, nos seus portões, o serviço do templo, sacerdotes, levitas, porteiros, todo mundo já, cada um no seu lugar, mas havia uma questão ainda a ser trabalhada. Jerusalém era pouco habitada. Haviam poucas pessoas morando dentro de Jerusalém. Como ela poderia manter-se seguras com poucas pessoas? Então precisava que ela fosse povoada, ou repovoada, que pessoas viessem morar em Jerusalém, para manter a segurança dela também. Só que isso levantava também uma questão que morar em Jerusalém significava estar mais expostas aos riscos e aos perigos, por ser a cidade muito visada em caso de ataques inimigos. E aí a gente vê aqui um detalhe muito importante. Os príncipes vão morar em Jerusalém. Então eles dão o exemplo para que os demais pudessem ser seguidos, para que o povo pudesse seguir esse exemplo. E o povo precisaria de cada 10 pessoas escolher uma para morar em Jerusalém. Os outros morariam nas outras cidades, que estaria correndo o mesmo risco. Mas aqui eu quero chamar a atenção do exemplo. Claro que quando se fala em líder, fala em dar exemplo para que os outros possam seguir, liderar pelo exemplo. E esse exemplo ele é tão importante na igreja, ele é importante dentro de casa, na família, na sua vizinhança, no seu trabalho, onde você estiver, onde eu estiver, nós possamos ser exemplo para que as pessoas possam se inspirar em nós. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, ele diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele segue a Cristo e diz: a minha vida você pode seguir porque eu sou exemplo. Ele também escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12, ele diz: ó Timóteo, ninguém despreze porque você é jovem, não. Mas, mesmo você sendo jovem, seja exemplo aí de amor, de pureza. Então, a Bíblia está sempre chamando a atenção, irmãos e irmãs, nós discípulos de Jesus Cristo, ser exemplo para as pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que convivem conosco. Exemplos na piedade, exemplo na misericórdia, exemplo na integridade, exemplo na fidelidade, exemplo na maneira de viver. Todos nós, irmãos e irmãs, precisamos desse princípio em nossa vida. Nós seguimos a Cristo porque Ele é nosso exemplo e também as pessoas possam se inspirar na nossa vida, no nosso estilo de vida. Porque é uma pergunta de reflexão para essa manhã. Sua vida tem sido um exemplo para as pessoas à sua volta? Exemplo dessa piedade? Exemplo de que você é um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo? Aqui os líderes, os príncipes, Neemias, Esdras, todos estavam dando exemplo, indo morar em Jerusalém. Apesar dos riscos, apesar de eles se exporem, apesar de poderia ter o direito de não morar, mas eles optaram em morar, de correr os riscos de se exporem, porque eles queriam ser exemplo. Então, em várias situações da nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em outros ambientes que nós estivermos, possa ser que corramos alguns riscos, que vamos nos expor de alguma maneira, mas não temos como fugir desse princípio, ser exemplo. Exemplos de homens e de mulheres de Deus que possam inspirar outras pessoas. Então, nessa manhã, pense nisso, meu irmão, minha irmã. Seja um exemplo. Seja um exemplo para as pessoas que estão à sua volta. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.